Olá, excelências! Aqui para mais uma aula sobre direito penal. Nós vamos falar hoje sobre o delito de apropriação de coisa achada. Tem algumas informações importantes sobre esse delito. A primeira coisa que nós precisamos saber é sobre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Para ver a adequação típica, a subsunção adequada, é preciso que haja conjunção dos dois. O tipo objetivo do delito é a coisa perdida e o tipo subjetivo, o dolo. Comecemos então pela coisa perdida. Apropriação de coisa achada. Para a coisa ser achada, ela precisa estar perdida. Nós precisamos fazer a diferença entre coisa perdida, esquecida e abandonada. A coisa abandonada, ou a res delicta, ela não é relevante aqui para o delito, porque aquela coisa que foi abandonada, ela já não tem mais dono, certo? Agora, a coisa esquecida é aquela que foi deixada em determinado local, mas que o seu proprietário se recorda onde ela está e tem a condição de reavê-la. O exemplo é quando a pessoa pega um Uber, por exemplo, e esquece o seu celular ali no banco do carro. Ao descer, esquece o celular. Depois ela se dá conta de que deixou o celular naquele veículo. E aí ela entra em contato com o motorista. No caso hipotético de um outro passageiro adentrar ao veículo e pegar aquele celular, não seria apropriação de coisa achada, porque a coisa está esquecida e não perdida. A coisa perdida é aquela que o seu proprietário não sabe onde ela está e também não tem condição de reavê-la. O exemplo clássico é a pessoa que, andando na rua, perde um valor em dinheiro, R$ 50, por exemplo. Quando ele se depara, ele vê que aquele dinheiro se perdeu, ele caiu em algum lugar, que ele não sabe onde está e não tem condição de reavê-la naquele momento. Passando do tipo objetivo para o tipo subjetivo, a primeira consideração importante aqui sobre isso é a questão da apropriação indébita. Porque a apropriação indébita, o tipo da apropriação indébita que incide sobre a apropriação de coisa achada. Por quê? O que é apropriação indébita? A pessoa recebe de boa fé e depois ela muda o ânimos dela. Então ela recebe a coisa e depois, quando está com a coisa, passa a agir como se dono fosse, certo? O exemplo, a pessoa antigamente, né, fazia locação de um filme em uma locadora. Ela recebia uma fita cassete, ela alugava aquela fita com a intenção de assisti-la, mas ela tinha a prévia intenção de devolver a fita, de restituir a fita à locadora. Porém, enquanto estava com a fita, ela mudou o seu ânimos, ela diz: "Agora não, agora essa fita é minha, ela vai ser de minha propriedade". Então, esse mesmo caso precisa se repetir na apropriação de coisa achada. Por quê? A coisa está perdida? Sim, está perdida. Mas quem a encontrou? Qual é o dolo dela? Ela tem o dolo de pegar a coisa, restituir ao seu verdadeiro dono ou à autoridade competente, mas durante esse período ela muda o seu ânimos e passa a agir como o dono fosse? Se esse dolo estiver presente, aí nós teremos apropriação de coisa achada com a coisa perdida. Porém,
O que você imagina? Qual a sua opinião? Pense aí, uma pessoa que vê uma cédula, um papel moeda de R$ 50 no chão. O que passa pela cabeça dessa pessoa que a encontrou, no nosso exemplo hipotético? Você acha que ela pega essa nota de boa fé, ou seja, ela pega com a intenção de restituir ao seu verdadeiro dono ou autoridade e depois muda o seu ânimos, ou de imediato ela já pega aquele papel moeda como se dono fosse, com ânimos de assenhoramento definitivo, que é o que nós temos no furto. Isso é muito interessante, porque isso é pouco divulgado. Você pensa: ora, a pessoa achou uma coisa perdida, não devolveu, apropriação de coisa achada. Porém, tem esse pequeno detalhe que faz toda a diferença. Se ela acha a nota, o papel moeda, e passa a agir como se dono fosse, não é apropriação de coisa achada, pode ser furto. Mas, voltando ao exemplo para a gente finalizar, a coisa esquecida, a pessoa esqueceu o seu celular no Uber. Quando o outro passageiro adentra no veículo e pega aquele celular, ele comete o crime de furto, porque a coisa não está perdida, certo? Então, para haver apropriação de coisa achada, é preciso que ela primeiro esteja perdida e depois que haja esse tipo subjetivo dolo, em que ela recebe primeiro de boa fé e depois muda o seu ânimos, assim como acontece na apropriação indébita. O que a gente precisa agora responder é se há furto de coisa perdida. O que você acha? Qual a sua opinião? Aqui nós temos um impasse, porque a coisa está perdida, mas aquele que a encontra já age com ânimos de assenhoramento definitivo. O dolo dela não é de apropriação, é de furto. Se você entender que não há furto de coisa perdida, então essa conduta ela não há uma tipificação adequada para ela. Então será uma conduta atípica. No meu pequeno entendimento, não há óbice em haver o furto de coisa perdida, porque não existe esse impedimento no tipo penal do artigo 155. Ali só diz subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. A coisa está perdida, mas ela é alheia, ela é de outra pessoa. E como o caso não se adequa à apropriação de coisa achada, então nós fatalmente teríamos o furto de coisa perdida. Espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que vocês acharam e até as próximas aulas.